Hoje eu quero falar sobre família. E nós lemos um texto no início do nosso culto, Salmo 127. Quero fazer essa leitura novamente, mas eu vou fazer nesta noite não uma pregação expositiva, como nós sempre fazemos. Vou fazer uma pregação bibliográfica, onde eu quero passear em algumas famílias nas Escrituras que viveram o Salmo 127. E eu gostaria de tirar algumas lições através da história dessas famílias. Vamos fazer a leitura? Podemos fazer todos nós juntos essa leitura, participando? Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede o sono a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Pai querido, Tua palavra, ó Deus, é fonte de inspiração. A Tua palavra nos guia e nos orienta. E que nesta noite, ó Deus, ao estudarmos, ao meditarmos em Tua palavra, a Tua palavra vem, ó Deus, nos mostrar os Teus propósitos. E que, ó Deus, a Tua palavra venha nos conduzir a compreender o propósito de nossas famílias, o propósito de nossas vidas. Toma as nossas vidas nesta hora, ó Pai. Ajuda-me, ó Deus, a falar somente os Teus planos, o Teu querer. É assim que eu oro a Ti, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. É interessante, as pessoas se casam, e eu fiz muitas cerimônias de casamento. E nos últimos 10 anos, mudou bastante fazer cerimônia religiosa de casamento. Porque antigamente a gente falava os votos, as pessoas repetiam, e nos últimos 10 anos, as pessoas decidiram falar dos seus próprios votos. Eu já ouvi muitos votos. E depois já atendi muitos casais que fizeram votos. E que parece que os votos que escreveram, eles rasgaram lá atrás. E se esqueceram dos seus votos. É lógico que todo relacionamento terá os seus momentos de crise e de adversidades. É lógico que terá conflitos de opiniões. É lógico que haverá desgastes nos relacionamentos. Do 1º ano ao 5º ano, do 5º ao 10º, a chegada dos filhos, o crescimento dos filhos, a saída dos filhos de casa. Sempre haverá mudanças que muitas vezes o casal não está preparado. E a gente se prepara para tudo nessa vida, você já percebeu? Para você tirar a carteira de motorista, na minha época você tinha que fazer pelo menos 2 meses de aula com o motorista lá, tinha que fazer um teste psicotécnico, tinha que fazer uma prova escrita, e aí você ia para a prova do volante. Eu fiz 3 provas do volante. Eu não tenho vergonha disso não, já falei para as minhas filhas, se precisar de mais, não se desespere, sempre haverá uma outra oportunidade. Então, a gente se prepara, e às vezes, no casamento a gente não se prepara. Você pode ser formado, tem pessoas que se formaram,
vão fazer uma pós-graduação, aí chega no mercado de trabalho, sente a necessidade de uma especialização em uma outra área, porque não estava preparado. Mas e no casamento? Quantas famílias se preparam? Qual foi o último livro que você leu sobre relacionamento familiar? Qual foi a última vez que você buscou um conselheiro matrimonial? Olha, pastor, eu nem sei o que é isso. Olha, você não convidou padrinhos? Padrinhos mais experientes que você? Você não chamou esses padrinhos? Nunca chamou esses padrinhos para sentar e ter uma conversa? Porque ficou legal esse negócio, né? DR do casal. DR do casal geralmente não resolve muita coisa. Só vai resolver quando você está de frente de alguém que é mais maduro espiritualmente que você, e vocês conversam diante dessa pessoa para que haja arrependimento, quebrantamento e transformação na sua casa. Relacionamento não é brinquedo, como muitas pessoas estão fazendo. Casamento não é uma coisa que você pode levar sem querer buscar um aprimoramento, um desenvolvimento do seu cônjuge e do seu relacionamento matrimonial. Ninguém é pai por experiência própria. A gente precisa aprender com os mais experientes. E como as gerações estão cada vez mais valorizando menos a experiência da geração anterior. Como as gerações novas estão cada vez mais deixando de ouvir a opinião dos mais velhos, dos mais experientes, e levando assim a sua vida, o seu casamento, a um precipício. Queridos, se nós queremos que o reino de Deus venha sobre nós, então nós precisamos nos aprimorar como pessoas, aprimorar o nosso relacionamento, e isso só vem, queridos, através de aconselhamento espiritual sério. Não deixe as coisas irem para um caminho que depois não vai ter volta. Não permita isso. Geralmente, vem bater na porta do pastor, quando já fala para mim, pastor, já estamos assinando o divórcio. Por que você não me falou antes? Por que você não veio aqui com sua esposa para a gente orar junto? Agora, o bom é o mundo das desculpas. O bom é o mundo da terceirização. O bom é o mundo do vitimismo. Quantas e quantas pessoas não buscam tratar as suas questões, aprimorar os seus relacionamentos, quando podem. E quando afunda, parece que é uma âncora difícil demais de tirar lá do fundo. Mas se você está aqui nesta noite, eu quero te dizer algo, com muito carinho e com muito amor. Hoje é uma oportunidade. Hoje é uma oportunidade. Uma oportunidade porque eu quero que você veja junto comigo, na palavra de Deus, outras famílias que tiveram dificuldades, mas que venceram as suas dificuldades e conseguiram construir o reino com as suas famílias. Eu percebi que eu estava falando muito sobre o reino de Deus, e o reino de Deus nas Sagradas Escrituras sempre está relacionado nunca com um projeto pessoal, é um projeto de família, como está aqui registrado no Salmo 127. O Salmo 127 é o nosso texto áureo desta noite, que nos diz claramente: bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então aqui está dizendo algo para mim e para você. Investir na família não é só uma questão de ser feliz e se sentir bem. Investir na família é proteção. Fala comigo. Investir na família é proteção. Investir na sua família é proteção.
Queridos irmãos, nós estamos envelhecendo. Se você não cuidar bem de quem está do seu lado, na sua vida, na sua juventude, você corre o risco de terminar a sua vida sozinho. E o texto está nos dizendo justamente isso. Aquele que tem filhos, que cuida da sua prole, que cuida da sua família, no futuro, se ele tiver alguma situação, a sua família estará do seu lado. A sua família vai cuidar de você. A sua família vai se posicionar com você. E isso é algo que a igreja, isso é princípio da palavra de Deus. E eu gostaria de começar nosso estudo nesta noite falando de Noé. Você lembra da história de Noé? Eu gostaria de ler o texto de Gênesis 6:22, que diz assim: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Mateus 6:22. Você colocou Gênesis 6:22, você colocou Gênesis 1:22. Gênesis 6:22. Vamos falar juntos comigo. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. O que isso quer dizer para mim e para você? Quem foi Noé? Quem foi Noé? Noé foi um homem que salvou a humanidade. Mas ele salvou a humanidade preservando a família dele. Olha que coisa bonita. Preservando a família dele. E a família dele já era família estendida. Era ele, a esposa, os filhos, as noras, os genros. Salvou a família dele. E Noé teve um chamado por Deus de que ele tinha que construir uma grande arca no meio do deserto. O rio mais perto de lá estava a mais de 200 quilômetros. Dá para você entender? O rio mais perto da onde Noé estava era 200 quilômetros. Era no meio do nada, era no meio do deserto. Perceba uma coisa aqui, queridos irmãos. Noé foi obstinado em fazer o que Deus mandou ele fazer. Ele não estava cuidando da família dele porque os outros estavam olhando. Porque as pessoas, quando olhavam para Noé, falavam que ele era maluco, construindo um barco no meio do nada, no meio do deserto. Mas ele estava construindo. Mas ele estava construindo, não era um barco qualquer, era um barco gigante, que era para receber animais de todas as espécies. E olha que coisa maluca. Quem estivesse do lado ia estar falando o que de Noé? Ah, deixa eu falar para os jovens. Aprenda uma lição com Noé. Estava todo mundo falando mal de Noé. Estava todo mundo caçoando de Noé. Noé é louco. Noé é antiquado. Noé tinha que ser internado. O que os filhos fizeram? Ouviram os de fora ou ouviram quem estava dentro de casa? Juventude, você está ouvindo quem? Quem está dentro da sua casa? Quem cuidou de você quando você era pequeno? Quem cuida de você? Quem te sustenta? Quem te apoia? Ou você está olhando para os seus pais e está falando, não, eles são antiquados, são da geração passada, eles nem entendem o que a gente está falando. Filhos, observe a história de Noé. Os filhos ouviam as pessoas falando mal de Noé, o seu pai. Mas o que eles falavam? Meu pai está certo. Eu prefiro ouvir o meu pai do que ouvir os de fora. Amém, igreja? Amém, igreja? E Noé fez o que a palavra de Deus diz. Terminou mal ou terminou bem a vida de Noé? Terminou bem, amém, irmãos? Porque só sobrou ele e a família dele, glória a Deus, amém? Então não importa se não vai sobrar as outras famílias, mas uma coisa eu sei, no dia do arrebatamento vai estar eu e minha casa lá, servindo a Deus, amém, irmãos? Que esse seja o seu lema, amém? O dia que estiver lá, eu e minha casa, estamos aqui firmes, porque nós somos fiéis. O que Deus mandou nós fazermos, nós fizemos e nós vamos até o fim. Não importa a consequência. Então nós estamos falando de fidelidade e obediência nesse momento, olhando a vida de Noé.
Mas eu quero falar agora de integridade. E eu quero falar outra pessoa que salvou a sua família. Mas eu quero falar de alguém que salvou várias famílias. Números 12, 3. Números 12, 3. Quem é Moisés? Quem é Moisés? Foi o homem que salvou o povo de Israel. E está falando que ele era o que, irmãos? Humilde. Um homem simples, que liderou o povo. Por quê? Ele teve um encontro com Deus e decidiu ouvir a Deus e fazer tudo o que Deus mandou fazer. E ele fez. Com quem Moisés aprendeu a ser humilde? Se lembram que Moisés ele foi treinado para ser também um rei? Um faraó? Mas olha que história linda. Vamos falar com as mulheres agora. Olha que história linda, a história de Joquebede. Tentaram roubar o filho dela, tentaram matar o filho dela. Tentaram fazer com que aquela mulher deixasse de ter o seu filho, deixasse de ter a sua prole. O que aquela mulher fez? Cuidou do seu filho como uma joia preciosa, como as mulheres, como as mães sempre fazem. Cuidar dos filhos como uma joia preciosa. Aí ela vai, prepara o cestinho. Eu fico pensando, minhas filhas vão brigar comigo hoje no final do culto, mas Deus vai abençoar lá em casa. Fiquem tranquilos. Se fosse um bebê como a Paula Vitória, ia ser problema, porque a Paula Vitória começava a chorar 11 horas da noite e terminava 5:30 da manhã. Eu fiquei parado, eu fiquei pensando, Senhor, ainda bem que Moisés não era como a Paula Vitória. Isso foi uma das madrugadas dos 7 meses de quando ela nasceu. Mas quando inteirou assim, 9 meses, ela dormiu uma noite toda. Eu olhei, eu acordei 3 vezes para ver se ela estava viva, porque ela chorava. Aí eu falei, Senhor, obrigado, Senhor, porque ela dormiu a noite toda. E foi uma fase que nós passamos. Aí eu fiquei pensando assim, Joquebede e Moisés. A minha mãe fala que eu fui muito chorão. Então quando ela chega lá em casa, alguém chega lá em casa e fala assim, a minha mãe vira e fala, o Carlos era um bebê lindo, mas era chorão. Chorava de manhã, de tarde e de noite. Aí eu tive a Paula Vitória para aprender como que é esse coração de cuidado, de amor, de afeto. Moisés não deveria chorar tanto, porque ele ficou naquele cestinho que foi preparado pela sua mãe, quando o faraó mandou assassinar as crianças ali no Egito. E o que acontece, queridos irmãos? Joquebede cria o seu filho, se torna a ama de leite dele e educa Moisés. Antes de Moisés ser o faraó, ele se torna então um servo de Deus por causa de sua mãe. Então ele aprende a ser humilde por causa de sua mãe, por causa do seu povo. E quando ele lidera o povo de Israel, ele lidera com um vigor espiritual muito grande. Então aí eu quero dizer algo muito importante, queridas. Cuidem dos seus filhos. Façam tudo por eles, verdadeiramente. Não como uma filholatria, como a gente tem vivido, mas como mães que têm o zelo de ensinar o caráter de Cristo aos seus filhos. Amém, irmãos? Amém? Filhos, aprendam que o caráter é uma coisa muito mais preciosa do que qualquer ouro, prata deste mundo. Eu me lembro, eu era pequeno e uma vez eu cheguei lá em casa, eu estava com 3 lápis de cor diferentes. A minha mãe olhou e virou e falou assim, Carlos, e esses lápis de cor aqui? Ah, é do meu amigo. Você vai lá e vai devolver amanhã. Não quero eles aqui dentro de casa. Eles são do seu amigo, então fique lá. Aí eu fiquei parado e falei, nossa, minha mãe é muito chata. Cheguei lá e devolvi.
A mãe do menino já tinha sentido falta dos lápis, já tinha ido lá falar com a professora, e na hora que eu cheguei, sentei do lado do coleguinha e devolvi os lápis. Uma mãe sábia está atento em tudo nos seus filhos. Amém, irmãos? Esteja atento em tudo. Porque somos nós que vamos ensinar a integridade aos nossos filhos, o caráter aos nossos filhos. E para ensinar o caráter nesse tempo, queridos irmãos, nós não podemos nos desviar um segundo sequer. Porque as ideologias estão entrando, estão avançando cada vez mais na mente desses jovens. Então, estejamos atentos. Quero falar agora de outro personagem, Gênesis 45:5. Nós estamos falando de José. José tinha irmãos terríveis. E José teve que aprender a lição mais difícil da vida, que é o perdão. José teve que aprender a se reconciliar com aqueles que lhe impingiram o mal. E ele sabia que eles haviam feito isso. Por isso, então, ele teve que perdoar os seus irmãos, os irmãos que o haviam vendido, os irmãos que mentiram ao pai, os irmãos que não gostavam dele. Mas José, então, ao encontrar seus irmãos, diz essa palavra maravilhosa: não pese o seu coração. Querido irmão, quanto você é disposto a perdoar? O quanto você é disposto a se reconciliar na sua casa, na sua família? O Senhor Jesus, quando lhe perguntaram quantas vezes deveria perdoar, ele falou 70 vezes 7. E José, então, ele perdoa, ele está aberto ao perdão, ele está aberto a ministrar o perdão, ele está aberto a se reconciliar. Queridos irmãos, se nós não estamos abertos a nos reconciliar com aqueles que são de nossa casa, do nosso lar, da nossa família, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, que a palavra de Deus fala para nós que se nós não perdoarmos, as nossas orações nem chegam ao céu. Deus não aceita a nossa oferta. Deus não aceita o nosso serviço. Oh, queridos irmãos, a maior lição, a lição mais difícil, eu concordo, que é o perdão, que é a reconciliação. Essa lição é a lição que eu vou dizer para você, querido irmão, querida irmã, é a lição das pessoas que são maduras espiritualmente. Você quer ser uma pessoa madura espiritualmente? Se você quer ser uma pessoa madura espiritualmente, então você precisa aprender a perdoar e você precisa aprender a se reconciliar. Porque se nós não aprendemos a nos reconciliar com os nossos irmãos a quem vemos, será que nós vamos nos reconciliar com o nosso Pai Celeste? Então nós aprendemos nesta noite aqui, através da vida de José, a entender o valor e a importância do perdão e da reconciliação na família. Oh, queridos irmãos, se não fosse José, quantas pessoas teriam morrido? Quantas famílias teriam morrido de fome? Se não fosse José, e José olhar para tudo o que aconteceu na vida dele, ele olhar e falar e entender, o plano de Deus vai se cumprir. O plano de Deus é o melhor. O plano de Deus é maior. Observe que essas três pessoas, essas três famílias que nós estamos mencionando, elas estão sempre fazendo o quê? Olhando para o plano de Deus, olhando para o projeto de Deus, olhando para o propósito de Deus, para as suas vidas, para as suas famílias. O reino de Deus é construído por famílias, o reino de Deus é estabelecido por famílias. Querido irmão, se Deus não reinar na sua casa, Ele não vai reinar aqui na igreja. Se Ele não reinar na sua vida, não vai reinar na sua casa. E se não reinar na sua casa, não vai reinar na igreja. Se não reinar na igreja, não vai reinar num lugar nenhum. Por isso que nós precisamos olhar nessa noite
e perceber aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos vivendo. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como que está difícil lá em casa, como que é. Não, querido irmão, não existe família perfeita não. Diz assim, glória a Deus. Vou falar de novo. Não existe família perfeita não. Dá um glória a Deus agora. Não existe família perfeita. Nem hoje, nem amanhã, nem até o fim dos nossos dias. Eu e você precisamos ter corações que sejam ensináveis à palavra de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus. Nós precisamos aprender a conhecer e a desenvolver. E outra coisa, queridos irmãos, é dentro de casa que se educa. Fala comigo, é dentro de casa que se educa. Não é na escola, não é na faculdade. Eu vou dizer mais ainda. Na atual conjuntura, a faculdade está deseducando. Porque tem umas fotos de antes e depois que a gente vê. Eu não estou falando de gente que eu não conheço, não. Estou falando de gente que eu conheço. Estou falando de lindas princesas que se tornaram, infelizmente, pessoas totalmente caídas e distantes de Deus. A educação aprende-se em casa. Nós temos um texto maravilhoso da palavra de Deus. 2 Timóteo 2,2 diz assim: E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, mas para também ensinarem a outros. E olha que interessante, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, olha, você aprendeu comigo o discipulado em Cristo Jesus. Só que o apóstolo Paulo vai falar anteriormente, ele vai falar o que você aprendeu com a sua avó e a sua mãe. Então quem educou foram aqueles que estavam em casa. Ele aprendeu a fé em Cristo com os que estavam em casa. Queridos irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda é nós olharmos para uma família que realmente vive os valores da palavra de Deus no lar. É uma coisa maravilhosa, uma coisa muito especial. Não quer dizer que não vai ter problemas, não existe família perfeita, mas uma casa onde se abre a Bíblia, aonde se lê a Bíblia, uma casa onde se ajoelha, aonde se ora, uma casa que ao sentar à mesa agradece o alimento, uma casa aonde se ensina os primeiros versos bíblicos, uma casa aonde mostra e ensina aos filhos o recurso para a sua vida é no quarto secreto diante de Deus. Queridos, essa casa é a casa que Deus abençoa. Essa casa é a casa onde nós vemos o Salmo 127 acontecendo, o Salmo 128 acontecendo, que diz lá no final do Salmo 128, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. É esse o nosso propósito como família. É esse o nosso propósito como reino de Deus. É esse o nosso desafio todos os dias, cotidianamente. É esse o nosso desafio como família que busca viver a fé em Cristo Jesus, que busca caminhar na presença de Deus todos os dias, que busca construir o reino de Deus. Mas o reino de Deus só será visto do lado de fora se ele é construído em você, querido irmão, pai, querida irmã, mãe, em você, filho, filha. O reino de Deus precisa ser construído em você, construído na sua casa, na sua família, com esses ingredientes maravilhosos dessas famílias que nós vimos. Nenhuma delas foi perfeita,
A família de Noé não foi perfeita. A família de Moisés não foi perfeita. A família de José não foi perfeita. A família de Timóteo também não foi perfeita. Como a minha também não é e a sua também não é. Mas essas famílias, eles aprenderam a entender que se o Senhor não for o construtor da casa, vai ser em vão juntar qualquer dinheiro sobre a face da terra, ter qualquer patrimônio sobre a face da terra. Que se o Senhor não for o vigia, não for a sentinela no teu lar, todo o resto será inseguro, será inútil se levantar. Que se o Senhor não estiver ali todos os dias, sendo exaltado no seu lar, sendo invocado no seu lar, sendo reconhecido na sua família, sendo glorificado pelos seus lábios, adorado e exaltado pelos seus integrantes familiares, que se isso não ocorrer, será em vão, será em vão. Eu queria então deixar 4 lições com esses homens que nós vimos aqui nesta noite. A primeira delas, queridos irmãos, é com Noé. Mesmo não sendo fácil, vá até o fim. Repete comigo. Mesmo não sendo fácil, eu vou até o fim. A segunda lição que eu aprendo com Moisés: sempre vale o esforço. Amém? Sempre vale o esforço da oração, sempre vale o esforço do cuidado, sempre vale o esforço até mesmo a se arriscar. Sempre vale o esforço, porque se for para a glória de Deus, sempre vai valer esse esforço. A terceira lição que eu aprendo nessa noite com José é que é muito melhor reconciliar, irmão. Como é bom reconciliar. Irmão, como é bom reconciliar. É melhor do que ter razão. Amém? Amém, irmãos? Eu vejo tanta briga, porque eu tenho razão. Eu prefiro reconciliar do que ter razão. Porque Jesus era manso e humilde de coração. E Ele ensinou que aprendei de mim. Tem tanta gente que briga. Eu já fiz cada coisa horrível com a minha esposa, com as minhas filhas. Meu Deus, eu já pedi perdão. Eu já fiz tanta coisa, já falei tanta coisa. Tem dia que eu acordo, eu peço tanto perdão para Deus. Eu falo assim: Senhor, a flecha foi lançada, mas faz ela ficar torta, ou faz ela ser tão certa que ela entra no ouvido e sai no outro. Mas reconciliar é muito bom. E eu vou ser sincero com os irmãos: se eu não tivesse reconciliado, eu não ia nem ter a Paula, nem a Ana Luísa. Foi muito bom reconciliar, viu, irmãos? É sempre bom, muito melhor reconciliar. Quem tem que ter razão na sua vida é Jesus Cristo. Amém? Ele tem que ter a razão sempre. E a última lição, queridos irmãos, que eu aprendo com a vida do Timóteo, que serve para os jovens, para os casados, solteiros, os que querem se casar. O que você aprendeu dentro de casa são as lições mais importantes da sua vida. Valoriza aqueles que te deram essas lições. Eu perdi meu pai com 11 anos de idade. Foi um acidente de carro.
Estava saindo para ir para a escola, toco o telefone, eu pego o telefone, atendo. Quem estava do outro lado deu a notícia assim, super tranquila, virou e falou assim: o que é para fazer com o corpo do Beltrán? Meu pai chamava Beltrán Fernandes. Eu ouvi aquilo, eu tinha os meus 12 anos de idade, chamei a minha mãe, eu falei: mãe, eu acho que o pai morreu. A minha mãe olhou para mim assim: que é isso, Carlos? Eu acho que o homem falou isso. Daí minha mãe pegou o telefone, a minha mãe falou assim: ai meu Deus do céu. Aí ela virou para mim, eu estava parado, né? Nessa idade, 11, 12 anos, a gente não tem muita ideia, muita iniciativa, a gente é meio letárgico com as coisas, a gente precisa mesmo de um safanão. Vai lá, menina, né? Minha mãe falou assim: vai lá, corre atrás do seu irmão, do Paulo. Fui correndo atrás do Paulo, cheguei lá: Paulo, o pai morreu. Que é isso, Carlos? A mãe mandou te chamar. Nossa vida mudou. Foi muito difícil. É muito difícil. Você que tem os seus pais vivos, aprende essa lição de falar: eu te amo, de dar um beijo assim, falar assim: obrigado. Isso é cristianismo. Talvez você possa esquecer grande parte das coisas que eu te falei aqui nesta noite, mas não esquece que essa vida é uma oportunidade. Todos os dias é uma oportunidade. A oportunidade que nós temos de mostrar o reino do amado, o reino de Deus às pessoas. Então demonstre esse amor, esse cuidado, esse zelo para quem está mais perto de você. Para os casados, para a esposa, para o marido. Pastor, o senhor não sabe como a gente entrou, então aproveita hoje. Reconciliar é melhor do que ter razão. Então já reconcilie e fala: eu te perdoo. Dá uma cutucada assim, fala assim: eu te perdoo. Ou às vezes você precisa falar: me perdoa. E não é demérito, porque essa vida é assim, ela está passando. Uma hora para outra, as luzes se apagam. E aí fica a história. E que a sua história seja: eu vivi o reino de Deus, o reino de amor, o reino da graça, o reino do perdão, o reino da obediência, o reino daquele que de fato ama a Cristo Jesus. Feche teus olhos, fala com teu pai agora. Pai querido, que nessa noite, ó Deus, nossos corações se voltem, ó Deus, a Ti, se voltem, ó Deus, ao Teu propósito, ao Teu querer, se voltem, ó Deus, a compreender o tempo e a oportunidade que nós temos para viver, Senhor. Que hoje seja dia, Deus, de perdão, de reconciliação. Que hoje seja dia, ó Deus, da renovação da fé, da renovação do propósito, de ir até o fim. Que hoje seja o dia, Pai querido, de ser, ó Deus, o dia, Senhor, o dia de viver o dia da mansidão, o dia da humildade, Senhor. Que hoje seja o dia, ó Deus, de não desistir, de persistir, de caminhar. Que hoje seja o dia, ó Deus, da gratidão. Hoje seja o dia, ó Deus, de abrir os olhos e poder dizer: obrigado, Senhor, obrigado pela minha família, a família que o Senhor me deu,
a família que o Senhor me colocou. Obrigado, Senhor, pela família espiritual que o Senhor nos deu para nos reunirmos aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de olhar nos olhos uns dos outros aqui e dizer que nós nos amamos, ó Pai. De dizer, ó Deus, quão importante é a tua vida para mim, quão importante essa experiência que a gente tem junto, quão importante você é. Que hoje seja esse dia, Senhor, o dia desse mover do Teu Espírito, do Teu mover que nos liberta do nosso egoísmo, do Teu mover que nos liberta, ó Deus, do nosso individualismo, ó Deus, do poder do Senhor que nos liberta, ó Deus, da falta de fé, da incredulidade, e que hoje, ó Deus, o Senhor jorre com Teu Espírito, jorre com Teu poder, ó Deus, essa capacidade para vivermos o Teu reino hoje e agora e para sempre. Amém, amém e amém, Senhor. Exaltado seja o Teu nome, Senhor, adorado para sempre, Senhor, adorado em cada família, em cada lar, Senhor. Abençoa, ó Deus, abençoa cada lar, Senhor. Deus, afasta, ó Deus, tira, ó Deus, aqueles pensamentos de desistir, Senhor. Faz hoje a restauração da família aqui, Senhor. Faz hoje a restauração do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos irmãos. Faz a restauração, Senhor. Derrama desse Teu poder que transforma, que liberta e que nos leva a viver no centro da Tua vontade, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que está chegando o fim desses dias, Senhor. Que nós estejamos atentos como Noé esteve, Senhor, e nós estejamos vigilantes como Noé esteve. Pai, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal, e que o Teu amor, a graça do Teu Filho derramada na cruz do Calvário, e as santas consolações do Teu Santo Espírito esteja sobre nossas vidas, hoje e para sempre. Amém, amém.